temos uma sociedade fragmentada. E um detalhe também, gente, não pensa que a escola é fragmentada porque teve alguém mal que fragmentou a escola. Não é que a escola é assim porque teve alguém que não presta, que estragou a escola. Não é isso. As coisas não têm autor, as coisas acontecem, como eu disse, não são complexas. Elas são o que a gente pode no momento. A sociedade faz o que ela consegue. Né? Ela acredita naquilo e ela faz de algum modo. Né? Não tem o mal e o bom. Acho que a gente tem que também parar com esse pensamento de oposição. Né? Vai dizer, teve alguém mal, foi o meu regime militar. Né? Não é isso, não é exatamente isso. É um processo. Então, hoje nós estamos ganhando uma possibilidade de atingir um modelo humano melhor, é ruim essa palavra, né? Mas mais amplo com certeza. E é o que a gente pode no momento. Então, enfim, esse jogo inteiro com milhões de influências gerou essa situação fragmentada. No entanto, Edgar Morin, o saber fragmentado que nós levamos no corpo, o que a gente tem de fragmentação que a escola nos dá, ele fica no corpo, na percepção, no modo de ver e de viver. Ele encontra hoje realidades, problemas e questões transversais, planetários e globais. Quais são as questões do mundo hoje? Simples. Aquecimento global. Eu falei uma coisa que vocês vou falar uma frase absurda, mas só para vocês irem. Eu adoro aquecimento global. Por quê? Porque foi a questão que trouxe de volta o mundo. Talvez a gente não, se não existisse essa noção de um aquecimento global, nós teríamos perdido completamente a noção do planeta, das galáxias e da totalidade. E cada um viveria especificamente vinculado ao seu umbigo e deprimido. Porque a depressão é falta de vida, falta de intensidade, é diminuição da força, né? É a paralisação quase do movimento. Mas se uma pessoa vive deslocada da totalidade, deslocada das relações, porque ela acredita que ela é um fragmento e ela defende esse fragmento, onde se dá a retroalimentação? Se uma pessoa não entende que ela pode lidar com os conflitos e com as contradições, porque a nossa linguagem, nosso pensamento não nos deixa, como essa pessoa vai se relacionar com o mundo? Enfim, felizmente, essa questão ambiental veio com a dimensão planetária. Então, eu estou falando do modelo cognitivo, tá, gente? Só apenas. Agora, no nosso modelo cognitivo, tem um tal de planeta o tempo inteiro. Ninguém esquece esse tal de planeta. As crianças, o planeta. Quando eu era criança, ninguém falava de planeta. Planeta era um desenho na aula de astronomia. Eu ia falar astrologia, olha só. Na aula de astronomia. Tinha, né, falando de astros e tal. Aquele desenho. Inclusive, era uma coisa impressionante, porque as pessoas falam de infinito com a maior naturalidade. Porque existe o planeta e o infinito. Como assim? Eu quase tive um ataque com esse negócio de infinito. Um aluno meu ficou anos com problema por causa desse infinito. Como alguém fala para a criança que o mundo é infinito desenhando um quadro? Gente, o infinito é muito esquisito. É muito esquisito esse tal de infinito. Porque você pensa e não atinge, e o infinito cada vez aumenta, porque agora não é uma galáxia só, são várias. Então, quando você pensava numa galáxia, era um infinito assim. Era aquela Via Láctea, e no final ficava tudo escuro. Aí dava para imaginar. Agora tem uma galáxia, outra galáxia, outra galáxia, outra galáxia, outra galáxia, outra galáxia. E isso é passado sem cuidado afetivo com o que aquilo pode causar num aluno, como um desenho no quadro. Bom, hoje nós temos o problema ambiental, mas nós também temos a internet, que está o tempo inteiro discutindo esse encontro. Né? Venha para o Facebook, aqui você fala com amigos do mundo inteiro. Né? Então, é tal de mundo inteiro, o tempo inteiro, o mundo inteiro. E tem outra coisa importante também, que é a violência. A violência que existia como guerra, eu ia falar fronteira, mas tem outro, território, né? A guerra era um território, existe um espaço físico onde uma população se encontrava com a outra e fazia uma guerra. Em geral, não era exatamente na cidade, tinha um campo, né? Nas guerras antigas, eles saqueavam a cidade, mas eles guerreavam no campo. E depois atinge a cidade, mas era uma coisa de territórios. Hoje, a nossa guerra é a guerra do terrorismo. A guerra do terrorismo significa, é o contrário do global, né? Porque é o pontual, mas é o pontual em qualquer lugar, em qualquer situação, e é exatamente no imprevisto que acontece o ataque. O ataque é exatamente onde ninguém imagina que ele aconteça. Isso criou também uma sensação de totalidade, que ninguém está seguro em mais lugar nenhum. A sensação de território foi desaparecendo. Quando alguém morava em Alphaville, em São Paulo, estava protegido, porque é um condomínio não, é um espaço
né, de classe alta e que estava protegido e tal. Hoje em dia, com as novas tecnologias, uma pessoa atinge você com o celular, ela está presa, mas ela sabe o seu endereço, ela liga para você e diz, estou na porta do seu trabalho te esperando com uma arma, se você não depositar, que são os grandes golpes hoje feitos pelo telefone. Então, esse tipo de processo gerou a instabilidade do mundo. Então, questões universais e globais, uma instabilidade geral e absurda, e a nossa incapacidade de resolver. Então, veja bem, se o problema vem universal e eu vou fragmentada, como eu vou lidar com esse problema? Eu não vou lidar. Então, a primeira característica desse processo é a nossa sensação de impotência. Nós nos sentimos extremamente impotentes, quando, na verdade, isso não deveria acontecer. Nós vivemos um momento extremamente favorável. Extremamente favorável. Eu brinquei com a ideia de que eu adoro o aquecimento global, mas ainda bem que isso existe como assunto, né? Porque isso nos impulsiona para uma encruzilhada. Ou seja, qual é a encruzilhada que vivemos? Ou vamos construir novas possibilidades de vida e sociedade, ou não existirá sociedade. Isso não é uma brincadeira. Então, essa encruzilhada é maravilhosa. Ela é difícil, sim. Ela é conflitante. Ela gera problemas. Mas se nós perdermos o fragmento que é, todo mundo pensa fragmentado. Que horrível, né? Meu filho não pode sair de casa, porque é violento. E é uma situação impressionante. E cada um reclama do seu umbigo. Todo mundo acha um horror o que está acontecendo. Por quê? Porque individualmente é muito ruim, sem dúvida nenhuma. Pensa, como diz o Edgar Morin, transnacionalmente, pensa globalmente. Nós estamos hoje com crianças pensando no meio ambiente. Nosso mundo está caminhando por um processo de consciência que nunca existiu. Nós hoje temos a internet que democratizou o pensamento, e essa democracia do pensamento, necessariamente, ela gera uma crise na escola. Que aí eu vou falar um pouco adiante sobre isso. Enfim, nós vivemos um excelente momento. Mas por que sofremos e não conseguimos dar conta? Estamos extremamente passivos com essa crise. Eu pensei em escrever uma coisa, um artigo, alguma coisa, mas também eu não quero trazer isso para mim, sabe? Imagina que coisa, parece que ela está nos chamando, ela sabe a resposta, escreve um artigo. Então não é por aí, sabe? Mas veja bem, o que eu queria falar era, nós estamos passivos demais. Demais. A população em geral, eu sei que nós temos hoje várias organizações não governamentais, nós temos várias instituições nascendo e que já existem tratando disso. Eu não estou negando isso, estou falando do cidadão em geral, para reforçar esse processo. E, primeiro, ter clareza do que esse processo significa. Bom, a passividade que nós vivemos é em consequência de uma ausência de atitude. O que é atitude? Atitude é você ser uma pessoa. Mas será que nós somos uma pessoa ou somos pedaços colados? Talvez eu seja matemática, geografia, química, inglês, história. E aí, quando eu me deparo com um problema global, eu não sei a que pedaço de mim eu vou recorrer. Quem vai pensar? Minha cabeça? É meus olhos? É minha boca? Né? Então, a gente não tem como ter uma atitude. Tem uma coisa que eu também não pulei aqui, no meu plano, que é o seguinte, que é inacreditável, é que essa escola, que foi formada, baseada na linha de montagem, na disciplina e na ausência de vida, essa escola tinha uma função, preparar pessoas para o mercado. Aí eu vejo hoje também pessoas dizendo, não podemos preparar para o mercado, temos que preparar para a vida. Claro, mas temos que preparar para o mercado também. Ora, nós vivemos uma sociedade que produz, que compra e vende. Claro que o mercado existe. Agora, alguém hoje está preparado para o mercado? Não. A nossa escola não prepara para o mercado. Nós vivemos uma crise de liderança. Nós temos pessoas que sabem fazer o trabalho mandado, mas nós não temos pessoas que saibam liderar. Liderar não é oprimir, liderar não é diminuir, liderar é coordenar um processo que pode ser ético e respeitoso. Nós não temos também essa categoria, isso no sentido das empresas mesmo, existe essa carência, né? Então, a nossa escola não está preparando o ser humano para a sociedade e para os desafios que ela vive, tanto que somos imaturos sociais. A escola não está preparando para o afeto, para viver individualmente. Nós não estamos preparados por causa do fenômeno da depressão.